O cientista político Norberto Bobbio, no livro Estado, Governo e Sociedade, que foi traduzido por um professor meu da Unesp, chamado Marco Aurélio Nogueira, ele faz uma distinção entre filosofia política e ciência política. A filosofia política, ela estuda como que deve ser a política. E a ciência política estuda os fatos políticos, a política como ela é. Aristóteles escreve um livro chamado A Política, no qual ele dialoga com os tipos ideais de governo. Platão escreve A República, o que ele entende por um processo de coisa coletiva, de coletivização da máquina do governo. Cientista político mesmo foi Nicolau Maquiavel, né? Que entre os séculos aí 15, 16, definiu a ciência política como os fins justificam os meios, ou seja, a primeira delimitação do que seja o Estado. A lógica do chefe de Estado, a moral do chefe de Estado, não é igual à moral do homem comum. Por exemplo, quem mandou jogar as bombas em Hiroshima e Nagasaki foi o presidente Truman, nos Estados Unidos. Reunido com o Estado-Maior do Exército norte-americano, ele calculou que se a guerra continuasse no Japão, iam morrer 3 milhões de pessoas, principalmente jovens norte-americanos, e que essa arma teria que ser usada para a União Soviética, estava em fase de domínio, né, querendo território, soubesse que só os Estados Unidos tinham uma arma com aquele poder. Então, nesse caso, 500 mil mortos evitaram 3, 4 milhões de mortos e a União Soviética tentando dominar a Europa. Por isso que os fins justificam os meios na política. Só que o Max Weber é um sociólogo que eu gosto muito. Eu até coloquei o livro dele aí. Ciência e Política, Duas Vocações. Primeiro capítulo, a política como vocação, que é a profissão de cientista político. O que é ser professor? Professor é você ter ética de convicção. É você estar convicto de uma ideia e ser capaz de defender essa ideia de forma bastante veemente, numa banca de doutorado, ganha um prêmio científico, defende uma tese. Defende, por exemplo, que o tratamento do coronavírus não é com cloroquina, mas é com outro remédio, e você tem titulação acadêmica para fazer isso, é doutor em farmacologia, e isso se chama ética de convicção. Já um político, ele não tem essa ética, ele tem ética de responsabilidade. Se ele ficar sabendo, por exemplo, que vai ser criado um imposto, o ministro da Fazenda chega para o Bolsonaro e fala: ó, Bolsonaro, a gente vai ter que criar um imposto, ou vai ter que pegar toda a poupança e fazer como foi feito no governo Collor, vai ter que recolher a poupança, não deixar as pessoas sacarem. Se essa informação vaza, não tem dinheiro suficiente para dar em caixa 24 horas. É uma informação ultra secreta. Então, o chefe de Estado, ele trabalha com a ética de responsabilidade para manter o poder